espero que você tenha aproveitado a noite de ontem, a ceia de ontem, para falar do Messias, para orar, né, para contar sobre o trecho bíblico, para falar do amor, da justiça e dos sinais. Bom, aproveite sempre para falar sobre Jesus, porque talvez em muitas casas, em muitos lares, seja uma oportunidade ímpar, única, para falar sobre ele. E que você tenha aproveitado e esteja aproveitando. Inclusive aquele abraço, aquele me perdoe, né, ou eu te perdoo, inclusive aquele eu te ajudo, eu te apoio, eu te levanto, eu entendo, também são sinais de que Jesus nasceu em você. São sinais de que você renasceu ao conhecer que o Messias veio ao mundo. Falando sobre sinais, é o que eu queria destacar com vocês aqui. O primeiro sinal de que o ciclo das trevas se rompia, o ciclo do silêncio se quebrava, era o anúncio do anjo Gabriel a Zacarias. Zacarias que servia no turno de Abias, no mês de Tamuz. Zacarias que estava acendendo incenso na hora do incenso. Zacarias, teólogo, conhecedor da Torá, conhecedor das histórias bíblicas, conhecedor da palavra de Deus, dos salmos dos profetas, duvidou. Diferente de Maria, que também teve a visita do anjo Gabriel e a passagem do anjo Gabriel nos 6 primeiros meses dessa história, foi muito importante. O anjo Gabriel visitou Zacarias, visitou Isabel, visitou Maria, visitou José. E depois, no 6º mês, Gabriel subiu aos céus. 6º mês de gestação de Isabel. Mas o interessante é que eu quero falar sobre os sinais. Natal, o nascimento de Yeshua, se você acompanha os meus estudos, eu não preciso reforçar aqui para você sobre o sincretismo, o paganismo, sobre a verdadeira data. Não preciso falar sobre isso. Mas vamos falar sobre os sinais. O período que Jesus nasceu é um momento envolto de sinais. A terra, naquele momento, aquela região da Judéia, tinha a Pax Romana, a paz romana, a paz que vinha, uma paz aparente que vinha pela administração romana. Os sentimentos dos judeus eram múltiplos. Há quem esperava uma paz militar, de que da casa de Davi pudesse reinar sobre Israel. Portanto, haveria uma guerra entre um novo exército de Israel e o poderoso exército romano. Há quem esperava um Messias com mais poderes de cura diante das doenças e mazelas do povo. Há quem esperava também um líder que vinha ser confirmado, aprovado pelos religiosos, pelos judeus, sábios e doutores da lei. A paz que regia aquela terra era a paz romana. E o interessante é que nesse momento o anjo chega até os pastores que estão no campo, os pastores estão à noite, e eles estão pastoreando. E a Bíblia diz que a glória de Deus envolve os anjos, e os pastores ficam com medo diante da luz que envolve aqueles anjos. Lucas, no seu capítulo 2, vai dizer que um coral expressivo de anjos louvavam, dizendo paz na terra. Agora a paz não é mais romana, a paz não é religiosa, a paz não é aparente. A paz é permanente e ela é eterna, porque a paz veio de Deus. E os pastores estão assustados. Então um anjo do Senhor diz: não tenham medo, porque hoje nasceu o Salvador da humanidade. Nasceu o Filho de Deus. Isso é muito tremendo. Então, os anjos, e aqui é muito interessante, o anjo diz para eles: vocês vão achar um sinal da manjedoura. Este será o sinal da manjedoura.
Lucas capítulo 2, do versículo 11 em diante. O sinal da manjedoura é: o bebê estará em uma manjedoura envolto por lenços. Então, o sinal do início de tudo foi a manjedoura e o lenço. Bom, senhoras e senhores, um rei, um monarca, não é de uma monarquia terrena, mas celestial. Um rei, filho do rei do universo. Um rei nasceu. E ele, um rei que nasce em uma manjedoura, é porque ele sabe que a sua causa é muito maior do que qualquer riqueza humana. Um rei que despiu de sua glória para um projeto, para um plano do Pai, ele está determinado a cumprir este plano e ir até o final. Um rei que começa a sua jornada de modo simples é porque a sua causa é muito maior que seus presentes, seu status. Ele sabe muito bem que o seu reino não terá fim. Mas vamos nos ater ao sinal. O anjo diz: este será o sinal do Messias, o sinal da manjedoura, como é conhecido mundialmente. Um lenço que envolvia o Messias. O começo de tudo era identificado pelo lenço na manjedoura. E os pastores chegam ali naquela manjedoura e veem um lenço e o neném. O lenço aponta para o rei. O interessante é que a vida de Jesus foi marcada por muitos sinais. O sinal de amor, o sinal de misericórdia, o sinal de paciência, o sinal de poder, um sinal de autoridade, um sinal de governo, um sinal de santidade, sinal de poder sobre os demônios, né? Quando os discípulos foram liberados por Jesus, os 70 discípulos, a missão dos 70 discípulos, foram enviados por Jesus em uma ordem de treinamento para trazer cura, libertação. Os discípulos, depois de saírem pregando o Evangelho, voltaram para Jesus dizendo: até os demônios se submetem. E Jesus disse: até os demônios se submetem? Vocês estão impressionados com isso? Essa é a esfera máxima que vocês têm de testemunho? Ou seja, curar os enfermos, curar os cegos, os coxos, os paralíticos. Não é nada demais? Até a esfera máxima é os espíritos rebeldes, que são os demônios, se submetem ao meu nome? Eu vi o diabo cair do céu como um relâmpago. Ou seja, eu estava no governo com o meu pai quando ele caiu do céu. Ok? Então o ministério de Cristo foi marcado por muitos sinais. Sinais de que as pessoas ouviriam. Sinais de traição, o beijo no rosto, né? O sinal do perdão, a cruz. Mas um sinal é também um sinal do recomeço. João capítulo 20, a partir do versículo 6 em diante, se não falha a minha memória, os discípulos de Jesus estavam dispersos, com medo novamente, assim como os pastores estavam com medo. Quando os anjos estão cantando e a glória, a luz envolve o anjo, o nascimento de Cristo é todo envolto em luz, os pastores têm medo. E o anjo diz: não tenham medo. E diz: este será o sinal. O lenço, a manjedoura vão apontar para o bebê. O lenço aponta para o bebê, para o Machia, para o Salvador. João capítulo 20, os discípulos estão de novo com medo. Essa notícia precisa correr o mundo. Há um novo começo, há uma nova chance, há uma segunda chance. Esse reino não tem fim. Esse reino não termina com a morte. Esse reino não termina com a cruz. Esse reino não termina com a lança cravada em seu lado. Porque assim como Deus adormeceu Adão para dar a mulher a ele, assim o Filho adormeceu na cruz com a lança cravada em seu lado, de onde jorrou o sangue, de onde jorrou água, jorrou o sangue, e nasceria ali a sua noiva, nasceria a igreja. Mas os discípulos estão agora dispersos, temendo a morte. Mas o principal sinal do começo, do recomeço, do novo começo, assim como o lenço da manjedoura, também foi o lenço no túmulo de Jesus. Maria, quando volta com o testemunho de que Jesus tinha ressuscitado, Pedro, Tiago e João correm novamente
assim como corriam sempre para estarem em um novo nível de intimidade, sempre um nível a mais de intimidade. João reclinando a cabeça no peito, Pedro com palavras fortes. Pois bem, a Bíblia diz que quando eles entram no túmulo onde Jesus te havia sepultado, no terceiro dia, após o testemunho de Maria, a Bíblia diz que eles veem um sinal do amo e do mestre. O lenço que envolvia a cabeça de Jesus estava dobrado à parte. E então Pedro diz, de fato, Jesus ressuscitou. De novo, o lenço mostrava para os pastores quem era o Messias. Um sinal na manjedoura mostrava, começou agora. Um sinal no túmulo mostrava, recomeçou agora. Qual sinal você procura? Talvez você é uma pessoa muito espiritualista, talvez você é uma pessoa que procura o sentido da vida, talvez você é uma pessoa que já foi em muitas religiões. E agora, nesse período de Natal, você acende vela, você se veste de branco, você se veste de vermelho, você entrega presente, você faz muitos rituais. Talvez você esteja buscando um sinal, mas você não entendeu ainda que o único sinal que você precisa, ele já foi dado aos pastores. Os pastores já anunciaram. Ele viveu, pregou, morreu e um sinal foi dado de que você pode recomeçar quando os discípulos veem o lenço que envolvia Jesus. No terceiro dia ele ressuscitou e o lenço que envolvia estava dobrado à parte. E o lenço, de novo, era um sinal de recomeço. Tudo que você precisa ao me assistir agora é de um sinal. E talvez você clicou nesse vídeo, ouvindo todas essas palavras, seja um sinal de que Deus te ama demais, de que Ele enviou o seu Filho e de que tudo que você precisa é de luz para enxergar o caminho adiante. Simeão, que era um homem temente a Deus, cheio do Espírito Santo, fez uma oração dizendo, Senhor, não me permita morrer sem que antes eu veja o Salvador. Então o Espírito Santo disse para ele, você vai ver o Salvador. E quando este homem piedoso, temente a Deus, viu Jesus, ele diz assim, a luz chegou para Israel e para os gentios. Ao ele ver Jesus, ele viu a luz. Quando Jesus começa, ele começa com luz. Quando o Pai começa em Gênesis, ele começa com luz. Você precisa de um sinal? O primeiro sinal é de que a luz de Cristo precisa brilhar no seu interior. E aí, não vai ser só um dia do ano, mas todos os seus dias, de todo o ano, serão de festa. A festa de que hoje nasceu, hoje eu começo, hoje eu recomeço e vou recomeçar todas as vezes que eu lembrar que ele nasceu, ele viveu, ele sofreu e ele ressuscitou. E o lenço sempre aponta para um novo começo. Você que está me assistindo, olhe para Jesus, olhe para a luz. O salmista diz que tua palavra é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Eu não ando mais em trevas. Eu tenho clareza do que vem a seguir. A igreja que nasceu quando Jesus morreu, a igreja de Cristo nasceu, a noiva santa, redimida, imaculada. Olha para os sinais, sempre na perspectiva de que Ele vai refazer todas as coisas. Olhemos para Cristo, não só hoje, mas todos os dias, porque os sinais nos apontam com clareza de que Ele está voltando. Você viu o sinal? Eu vi. Na mesa de ontem, eu vi. Você viu ontem? Você viu hoje? Veja todos os dias. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.